Chamo-me Félix, sou responsável da comunicação da Fundação Ajuda a Igreja que Sofre. Eu gostaria de pedir desculpas pelo atraso, mas o dia é muito bonito, temos sol, estamos aqui reunidos para hoje fazermos uma apresentação pública na Diocese de Coimbra do relatório da liberdade religiosa no mundo. E é também uma ocasião interessante porque este ano celebramos o cinquentenário, não é, da Revolução de Abril e falamos muito e vamos continuar a ouvir falar-se da liberdade. E a liberdade religiosa é uma das liberdades, quadrada na Carta dos Direitos Humanos, um dos direitos mais que tem mais dificuldade, é mais massacrada, digamos assim, passe a palavra. E então, para falar desta temática da liberdade religiosa, nós trouxemos hoje também, temos aqui a alegria e a honra de contar com a presença do Sr. Bispo de Lahore, do Paquistão, que vai dar um pequeno testemunho, mas antes a Catarina fará uma pequena apresentação desse quadro da liberdade religiosa no mundo. Portanto, em primeiro lugar, eu gostaria de dar a palavra ao Sr. Reitor, o Sr. Padre Nuno, por nos ter acolhido nesta casa. Muito obrigado. E ao Sr. Dom Virgílio, por nos acolher na sua diocese. Obrigado. E damos início já a esta sessão. Então, boa tarde a todos aqueles que estão na mesa também, que vão animar-nos durante a tarde, mas de algum modo também revelar-nos este drama, que é da dificuldade ainda hoje de assumir algumas liberdades, nomeadamente como a liberdade religiosa. A Diocese de Coimbra, seguramente, e o Seminário também, tem muito gosto em acolher este relatório e tornar-se também, de algum modo, assumir esta preocupação no coração. Eu estava aqui a ver o Papa Francisco, no Ângelus, em 2013, dizia que há hoje mais mártires do que nos primeiros tempos da Igreja. E nós, às vezes, parece que esquecemos isso. Esquecemos que hoje muitos homens e muitas mulheres continuam a dar a vida por aquilo que acreditam, pelo Evangelho. Foi também o Papa Bento XVI, na visita a Portugal, não sei se recordam, que ele dizia exatamente da importância de dar a vida, inclusive até o martírio, pela fé. E são palavras que nós muitas vezes não estamos habituados na nossa geografia próxima, mas hoje vamos ter essa apresentação que seguramente nos vai falar de homens e mulheres que no mundo continuam a dar testemunho da sua fé. Como sabemos, a palavra mártir e a palavra testemunho vêm da mesma raiz. E penso que é Cristo que é a base dessa força e que também para nós nos deve comover, deve nos unir, sobretudo na oração, e também nos deve comprometer na missão. Então, obrigado a todos, que seja uma boa tarde, sobretudo seja uma tarde de comunhão com o sofrimento e com a falta de liberdade religiosa que há no mundo. Então, boa tarde a todos. Obrigada pela vossa presença. Começo por agradecer ao Sr. Dom Virgílio por nos acolher aqui na sua diocese, ao Padre Nuno por nos acolher aqui na sua casa e a todos vós por terem-se predisposto a vir aqui e ter connosco e estar connosco, ouvir-se falar um pouco sobre esta questão da realidade, da liberdade religiosa, que é de facto uma realidade que é terrível nos dias de hoje e que é difícil por vezes, mesmo para nós que trabalhamos e que falamos todos os dias com pessoas que estão no terreno e que passam por estas dificuldades, portanto perceber como é que hoje ainda não há liberdade religiosa no mundo. E por isso eu vou aqui em 10 minutos, vou tentar resumir um relatório que é bastante extenso, e que está totalmente disponível online na nossa página de internet, convido a visitar, e portanto estão todos os países do mundo, os 196 países que foram analisados estão disponíveis online e podem depois, posteriormente, se tiverem curiosidade de saber a situação da liberdade religiosa em determinado país, eu convido-vos a visitar a nossa página e a ver o que é que se passa efetivamente. E agora vou-vos ajudar, dando aqui algumas pistas, que no fundo acabam por nos ajudar a compreender assim de uma forma genérica e rápida a situação da liberdade religiosa no mundo.
E, portanto, começa aqui por este quadro, que no fundo acaba por nos mostrar exatamente aquilo que se passa e que mostra, estes números mostram-nos efetivamente esta realidade trágica que estamos a assistir hoje em dia. E, portanto, antes de passar à análise e a explicar um pouco melhor estes quadros, gostaria de vos dizer que este relatório é analisada a situação da liberdade religiosa nestes 196 países do mundo durante o período de janeiro de 21 até ao fim de 22, até dezembro de 22. Portanto, são os 2 últimos anos em que são analisados. E neste estudo, as nossas conclusões que nós chegamos são estas que estão aqui nestes 2 quadros e que nos mostram então que, com a situação que estamos a viver, é que efetivamente em quase 1/3 dos países do mundo não há liberdade religiosa. Portanto, dos 196 países analisados, 61 países têm situações onde não há liberdade religiosa, onde há discriminação ou onde há perseguição. Este período que foi analisado, e é também bom nós, antes de partirmos para olhar mais profundamente este relatório, eu gostaria de vos dizer que este período que foi analisado, temos que ter em conta que tivemos a pandemia da Covid, portanto, com todos os impactos, todas as consequências que nós sabemos que nos aconteceram a todos nós. Tem as consequências também da guerra na Ucrânia, que também começou neste período. Tem também todas as questões militares e económicas em torno do Mar da China, do sul da China, que também tem muito impacto neste relatório. E também temos, com todas estas situações de Covid, questão da guerra, todas estas questões económicas em torno do mar do sul da China, temos também a questão da inflação, que também teve um impacto a nível mundial. Portanto, todos estes eventos tiveram, de facto, um impacto direto sobre a população e, relativamente a esta questão muito em concreto da liberdade religiosa, também teve, de facto, um impacto muito grande, com estes quase 1/3 dos países do mundo onde não há liberdade religiosa. De facto, são dados que nos são difíceis por vezes compreender como é que, de facto, em 61 países no mundo não há esta verdadeira liberdade religiosa no mundo. Depois, outro ponto que é muito importante nós olharmos é que temos aqui esta parte de baixo em que falamos que destes 61 países temos 28 países com perseguição e temos 33 países com discriminação. A diferença entre perseguição e discriminação, portanto, no relatório está descrita esta distinção, mas a discriminação é quando nós somos discriminados no nosso dia-a-dia, em termos de saúde, educação, da parte de emprego, da parte de justiça, em que somos discriminados porque professamos uma determinada fé. Esta é a definição para nós de discriminação. E perseguição é quando acontece tudo isto, portanto, todo o nosso dia-a-dia é afetado por causa da nossa religião, mas passamos a um nível mais elevado que é, por vezes, podemos ser presos, podemos ser no limite mortos porque professamos determinada fé. É esta a distinção que nós fazemos de perseguição e discriminação, que é também importante antes de avançarmos para olhar mais profundamente para este relatório. Outro dado que é muito importante nós olharmos e percebermos é este número, estes milhões, quase 5 mil milhões de pessoas no mundo que são perseguidas, que vivem em países onde há esta perseguição e a discriminação, portanto é cerca de 61% da população mundial, isto porque, e vão perceber agora à frente, quando virmos o mapa, isto porque os países onde há esta discriminação e perseguição são os países que são também mais populosos. Temos o caso da Índia, temos o caso da China, que são 2 países em que, de facto, não há verdadeira liberdade religiosa e, por isso, este número é tão grande. E para termos um bocadinho esta ideia do que é que se passa e de qual é que é as situações do globo onde há esta discriminação e esta perseguição com base na liberdade, na religião de cada um de nós, portanto, vemos toda a África, vemos Médio Oriente e vemos também a Ásia e vemos pela primeira vez no nosso relatório que temos aqui países como a Nicarágua, como a Venezuela, como Cuba, que são 3 países que entraram neste período em análise também para este grupo onde de facto não há liberdade religiosa. E, de facto, nós percebemos aqui a laranja temos os países onde há discriminação e a vermelho temos os países onde há perseguição. Mas conseguimos ter ideia desta mancha, destes tais 61% da população mundial que vive, efetivamente, sem liberdade religiosa. Neste próximo slide, quero-vos apenas mostrar muito rapidamente os principais motivos porque há
de facto, esta repressão, esta perseguição e esta discriminação com base na religião. Portanto, temos os ataques terroristas e sabemos perfeitamente o impacto que tem na vida de milhões e milhões de pessoas. Segundo os últimos dados da ONU que estão disponíveis, o ano passado houve cerca de 114 milhões de pessoas deslocadas e refugiadas. Não são todos por motivos de fé, como é óbvio, mas estas questões destes ataques terroristas têm tido um grande impacto sobre a movimentação da população mundial. E isto é, de facto, uma das causas porque tem também havido estas repressões e este deslocamento em massa de populações por causa destes ataques terroristas. Outro ponto que é muito importante é a vigilância em massa, e nós, no nosso relatório, damos o exemplo do que se passa, por exemplo, na China, em que neste momento existem cerca de 540 milhões de câmaras de vigilância da população, em que todos nós somos vigiados, todos os nossos espaços são vigiados, e a China funciona por um sistema de pontos em que os que se comportam melhor têm direito a determinadas coisas, e os que que não se portam tão bem, digamos dessa forma, vão sendo retirados pontos e vão sendo prejudicados e penalizados por essa forma como estão dia a dia. Depois, outro ponto muito importante e que tem impacto também nas minorias religiosas são as leis anti-conversão. E no nosso relatório nós falamos do que acontece em países da Ásia e da África, em que existem estas leis de anticonversão, em que não é permitido alguém se converter a outra religião que não a maioritária, e tudo isto, as consequências não só para o próprio que muda a religião, mas também para as suas famílias. Portanto, é outro ponto muito importante. Depois, temos também o impacto das restrições financeiras, que tem também muito impacto na vida das pessoas e das populações e principalmente no impacto na vida das minorias. Isto porque, quando há restrições financeiras e sendo normalmente as minorias pertencentes a classes mais inferiores, com menos meios disponíveis, acaba por ter um impacto muito grande na sua vida, e os exemplos que nós damos no nosso relatório são do Sudoeste Asiático e também do Médio Oriente. Depois temos também a própria manipulação eleitoral, no sentido de reduzir cada vez mais a representação das minorias no dia-a-dia da vida pública, da vida política de cada país. Depois temos o ataque ao património cultural, e isso nós verificámos em vários países do mundo, com a destruição de várias igrejas, relativamente à comunidade cristã, claro, portanto, várias igrejas que são destruídas exatamente com este objetivo de apagar, retirar do olhar público todos os sinais que mostram a presença de outras minorias que não a religião predominante neste país. E, por fim, temos também a manipulação dos próprios registros populacionais, e temos aqui, como exemplo no nosso relatório, temos o caso do Líbano, da Índia e também da Malásia. Portanto, nós, no fim, iremos entregar-vos um pequeno sumário onde todos estes pontos estão mais bem explicados e que podem depois perceber melhor também todas estas diferenças e o impacto, de facto, que isto tem depois na vida das minorias religiosas. E nós identificámos neste relatório 3 agressores, que são os nacionalismos étnico-religiosos, que têm tido um impacto muito grande em populações, porque estamos a falar de países, por exemplo, como a Índia, estamos a falar do extremismo islâmico, como sabemos, com todos os ataques que têm acontecido um pouco por todo o mundo, que têm provocado também uma alteração e provocam um impacto muito negativo sobre a população, nomeadamente sobre aqueles que são de minorias religiosas. E depois temos os governos autoritários, que o grande exemplo que nós temos no nosso relatório é, de facto, a China. E passando aqui, dando aqui um exemplo de cada uma destas situações, temos então o nacionalismo étnico-religioso. A Índia é, de facto, um dos países onde existe esta situação, onde é mais visível. A Índia, como sabemos, é neste momento um dos países mais populosos do mundo, se não o mais populoso, com cerca de 1.400 milhões de habitantes. É governado por um país nacionalista hindu, que é um governo autoritário e que diz que a identidade nacional da Índia e cultural é essencialmente hindu. O impacto que isto tem é que todas as outras minorias não têm lugar no dia-a-dia da Índia, não é? Não têm lugar em termos de saúde, em termos de educação, em termos de acesso ao mercado de trabalho.
tudo isto tem um impacto muito grande. E, neste caso, no caso da Índia, as minorias religiosas, nomeadamente os muçulmanos e os cristãos, são gravemente afetados diariamente por causa desta sua religião. E, por isso, é um dos exemplos que nós damos com estas questões dos nacionalismos que existem neste momento no mundo. Outro exemplo que eu gostaria aqui de trazer relativamente ao extremismo islâmico, e nós apontamos neste relatório a África como sendo o continente onde houve de facto uma alteração significativa desde o último relatório que nós lançámos. Portanto, é neste momento o continente mais perigoso do mundo, onde há maior perseguição com base na religião e onde temos neste momento situações dramáticas. Portanto, e vejam aqui neste mapa que eu mostro que nos 54 países, 21 são países onde há de facto esta discriminação por base na sua religião. E um dos países que nós mais temos falado na AIS e que é de facto um país que nos tem preocupado grandemente e temos também canalizado muito das nossas ajudas para este país, é de facto a Nigéria. Neste relatório não falamos, por exemplo, o que aconteceu no Natal passado, agora no último Natal, em que cerca de 26 aldeias cristãs, maioritariamente cristãs, foram atacadas, com cerca de 200 pessoas que foram mortas. E segundo um contacto que nós tivemos com um padre nigeriano, ele diz-me que claramente foi um ataque contra a comunidade cristã, porque as aldeias visadas, as aldeias atacadas, foram essencialmente aldeias cristãs. E por isso é uma situação terrível que nós estamos a viver em África. Nós temos falado muito sobre a questão do ataque à Igreja, com padres seminaristas raptados, leigos, catequistas, religiosas, têm sido sistematicamente alvo de ataques, de raptos, e posteriormente alguns são libertados. Infelizmente houve alguns que perderam a sua vida nestes sequestros. Mas é um país que de facto nós temos tido muita atenção e sentimos que nos últimos anos tem vindo cada vez mais a comunidade cristã tem sido a ser cada vez mais perseguida. Depois, falando dos governos autoritários, poderíamos falar de várias situações, mas talvez o que eu gostaria aqui de chamar a atenção, e tivemos uma boa notícia nesta semana que passou, se não me falha a memória, portanto, gostaria de falar aqui da Nicarágua. A Nicarágua é um país em que nos últimos anos a Igreja tem havido uma perseguição à Igreja, com vários bispos presos, padres, seminaristas. O bispo que nós falamos aqui, entretanto, foi libertado agora no passado domingo. Com 2 bispos foram libertados, alguns padres e seminaristas, 2 seminaristas também que foram libertados. Todos eles tiveram que sair do país e neste momento o que acontece na Nicarágua é a Igreja de facto não pode expressar livremente a sua voz, não pode ativamente falar sobre o que se está a passar no seu país e sobre o que o governo tem feito sobre a população em geral. E portanto por isso tem sido silenciada a Igreja. A Universidade Católica foi privada, foi encerrada, várias estações de televisão, estações de rádio, todas elas foram silenciadas porque a Igreja levantou a voz e denunciou o que o governo estava a fazer relativamente à população e por isso teve esta consequência de ser como que silenciada neste país. E por isso é um país que nós queremos continuar a olhar e queremos continuar a estar atentos, porque apesar deste bispo ter sido libertado, que tinha sido condenado a 26 anos de prisão, a verdade é que não sabemos o que é que vai acontecer de seguida, porque efetivamente o bispo teve que sair do seu país. E depois outros 2 países que são exemplos dos governos autoritários, é a China e a Coreia do Norte. A Coreia do Norte é o país mais fechado, com menos informações conseguimos ter, e depois temos a China, como eu disse no início, com uma vigilância contínua da população, em que as pessoas não podem exercer livremente a sua fé, há detenções, há prisões domiciliárias, temos vários bispos em prisão domiciliária neste momento na China, e portanto são países onde de facto as religiões não são aceites e não são aceites a nossa expressão livre da nossa fé. E para terminar,
e para mostrar um pouco do que se passa no resto do mundo, e nós temos que ter na nossa mente que este relatório, o período de análise é desde janeiro de 21 a dezembro de 22, portanto não está incluído o que se está a passar neste momento no Médio Oriente, em Israel, Palestina e com todas as consequências à volta, nos países à volta, mas neste relatório da liberdade religiosa nós dizemos que apesar de não haver ainda verdadeira liberdade religiosa, a verdade é que há sinais positivos na vida das comunidades, das minorias nestes países do Médio Oriente, nomeadamente no Iraque, em que teve um impacto positivo a visita do Papa que fez a este país e que teve um impacto positivo e trouxe ânimo e esperança à comunidade cristã, à pequena comunidade cristã que ainda resiste no Iraque. Não sabemos o que é que os próximos dias nos reservarão, portanto, como disse, e volto a frisar, portanto, não está mencionado neste relatório o que se passou no passado mês de outubro na Palestina e Israel, mas a verdade é que o Médio Oriente, apesar de continuar com muitas dificuldades para as minorias religiosas, nós vemos pequenos sinais positivos. Por exemplo, no Iraque, começou a poder celebrar-se o Natal. É um dia feriado para todos e isso é um sinal positivo para a pequena comunidade cristã, que neste momento, no Iraque, para terem uma ideia, serão a cerca de 120 a 150 mil pessoas apenas. Portanto, uma comunidade que era antes, no início do século, antes da guerra do Iraque, era cerca de 1,5 milhão. Portanto, estamos verdadeiramente a viver tempos de dificuldade para as comunidades e a comunidade cristã tem sido, de facto, um alvo nestes países e, em concreto, no Médio Oriente, no Iraque, tem sido muito martirizada, como se falarmos na Síria, falarmos no Líbano. São países onde a comunidade cristã tem sido visada nos últimos anos e sabemos e temos números de que, de facto, está praticamente, é um número muito, muito pequeno da comunidade cristã que continua a dar testemunho, continua a permanecer nestes países. Como sabemos, é o berço do cristianismo e que hoje, infelizmente, praticamente não há comunidade cristã. Como eu vos disse no princípio, nós no fim iremos entregar este sumário executivo do relatório, iremos entregar para depois poderem ver calmamente em casa e convido-vos a visitarem a nossa página de internet e verem diariamente as notícias que publicamos sobre esta questão da liberdade religiosa, com as últimas notícias e que são sempre importantes para nós sabermos exatamente como é que estamos, como é que está a situação da liberdade religiosa, como é que vive a comunidade cristã no mundo. E por isso desafio-vos a visitar a nossa página e muito obrigada pela vossa atenção. Vamos ver o vídeo agora. Vamos ver um pequeno vídeo, são cerca de 5 minutos, acho eu, e que mostra de facto um resumo deste relatório também. A liberdade de pensamento, de consciência e de religião é um direito humano fundamental, mas nos últimos tempos tem enfrentado desafios significativos em todo o mundo. A pandemia de Covid-19, os conflitos geopolíticos, as crises económicas e a ascensão de autocratas desviaram a atenção e os recursos da resolução das violações deste direito humano fundamental. As minorias religiosas têm sido particularmente vulneráveis, enfrentando discriminação, perseguição e violência com pouca resposta internacional. A edição de 2023 do relatório sobre a liberdade religiosa explora o período de 2 anos entre janeiro de 2021 e dezembro de 2022, uma época dominada por acontecimentos globais significativos. Este relatório, realizado pela Fundação Ajuda à Igreja que Sofre, analisa as violações à liberdade de religião e crença de acordo com uma escala móvel de gravidade. A investigação revela que em 61 países, onde vivem 4,9 mil milhões de pessoas, a discriminação e a perseguição contra as minorias religiosas são evidentes, com o direito fundamental à liberdade de pensamento, de consciência e de religião sob pressão ou restringido através de novas leis. O relatório identifica 28 países como sofrendo perseguição, metade dos quais em África, onde as minorias religiosas enfrentam atrocidades, repressão, vigilância, obstáculos eleitorais e ataques de atores estatais e não estatais. De forma chocante, os cidadãos são perseguidos ou mesmo assassinados pelos seus próprios governos, muitas vezes com pouca ou nenhuma reação da comunidade internacional.
Os autocratas, incluindo governos autoritários, extremismo islâmico, nacionalismo étnico-religioso e organizações criminosas, são a força motriz por detrás das piores violações à liberdade religiosa. Os repetidos ataques violentos obrigam as minorias religiosas a emigrar, reduzindo um grupo religioso ao ponto da sua sobrevivência a longo prazo ser posta em causa. Na categoria discriminação, 33 países demonstram uma deterioração das condições de liberdade religiosa. Nestes países, foram introduzidas novas leis anti-conversão e reforçadas as leis existentes que prevêem multas e penas de prisão tanto para o convertido como para o guia espiritual. No Médio Oriente, a punição para apostasia pode ir até à pena de morte. No sistema educativo, os relatórios da Ásia revelam que cada vez mais os manuais escolares têm sido revistos a favor da religião maioritária, eliminando o contributo histórico das minorias religiosas. A categoria sob observação indica os países onde a liberdade religiosa está a sofrer uma erosão gradual com incidentes de intolerância, discriminação e mesmo perseguição. Foram acrescentados 8 novos países a esta categoria que, entre outros, incluem a Guiné-Bissau, o Benin e a Indonésia. Aí, os ataques a locais religiosos e a intimidação de comunidades religiosas têm sido justificados sob o pretexto de causas sociais progressistas. A ascensão da tecnologia digital e as plataformas de redes sociais colocou novos desafios à liberdade religiosa. As plataformas online tornaram-se um terreno fértil para o discurso de ódio, o incitamento à violência e a perseguição de minorias religiosas. Grupos e indivíduos extremistas exploram estas plataformas para recrutar seguidores, difundir ideologias radicais e coordenar ataques a comunidades religiosas. O direito à liberdade religiosa está ameaçado como nunca antes. A capacidade de exercer este direito, de dar testemunho por palavras e atos, da liberdade de pensamento, de consciência e de religião, é a marca distintiva de qualquer sociedade verdadeiramente livre e justa. O contrário, o processo de silenciar ou marginalizar aqueles que dão testemunho da sua consciência e crenças religiosas, é o antecedente de perseguições mais graves. Não feche os olhos à perseguição religiosa. Muito boa tarde. Eu gostaria de saudar a Fundação Ajuda à Igreja que Sofre, não só por estarem aqui presentes os seus representantes em Portugal, mas também por nos oferecerem, ano após ano, este relatório da liberdade religiosa no mundo. Considerando que, dentre as suas muitas ações de promoção de diferentes aspectos da vida humana, nomeadamente no que diz respeito às religiões e à possibilidade de as pessoas se exprimirem livremente, este relatório acaba por ser talvez um dos aspectos mais significativos, porque faz aquilo que, porventura, outras entidades podiam fazer, e algumas, inclusivamente, fazem, mas com esta abrangência à escala universal e fruto de um trabalho no terreno e de um estudo, portanto, aprofundado sobre aquilo que se passa em cada país, em cada nação, não simplesmente a partir das leis existentes em cada Estado, mas a partir da realidade que se vive no terreno. Como sabemos, muitas vezes há uma diferença muito grande entre aquilo que são as leis dos Estados, sobretudo aqueles que contemplam nas suas alíneas a liberdade religiosa como um direito, e aquilo que é a prática depois que se desenvolve nos diferentes lugares do nosso planeta. Não vou comentar, por assim dizer, tanto o relatório que foi felizmente apresentado e que nós depois temos a possibilidade de ver de uma forma mais minuciosa, mas gostaria simplesmente de tecer 2 ou 3 considerações acerca deste tema e no que, do modo mais direto, à nossa realidade de Portugal, também da Europa
e o continente americano, particularmente na sua região norte, diz respeito. É que, felizmente, o último século, ou os últimos séculos, permitiram que se estabelecesse uma, vou dizer, separação entre as igrejas e as instituições de caráter religioso e os Estados. Estas leis da separação, que muitas vezes surgiram assim de forma abrupta e até violenta, hoje todos consideramos que é uma realidade absolutamente necessária e decisiva para a sã convivência de todos dentro de uma mesma nação e, concretamente, no que à liberdade religiosa diz respeito. Em Portugal aconteceu também o mesmo, como aconteceu nos diferentes países da Europa, depois com alguns atropelos aqui e ali, com a mudança de regimes, com algumas marchas atrás e com alguns avanços e com alguns recuos, mas o panorama global, particularmente deste nosso mundo, é este. E penso que todos nós sentimos a sua importância e o seu valor. Mas isto não significa que sempre e em todos os lugares onde está consagrada esta separação haja uma liberdade plenamente legislada e plenamente encarnada na vida das mesmas sociedades. No nosso caso, em Portugal, não estamos propriamente em nenhum regime de perseguição, felizmente. Também estamos num regime de separação e, portanto, não é dessa perseguição, nem é desses problemas, por assim dizer, causados pelo Estado que as diferentes igrejas ou entidades religiosas podem ter maiores razões de sofrimento. Agora, o que me preocupa é que, a pouco e pouco, tem vindo a nascer nas nossas sociedades ocidentais, nomeadamente naquelas que eram ou são de maioria católica e que têm uma mundividência de raiz judeo-cristã, ondas, em alguns casos bastante desenvolvidas, quase avassaladoras, de uma certa falta de liberdade naquilo que são as relações sociais ou as relações entre as pessoas, a esta escala, enfim, das relações pessoais. Alguns exemplos. É muito comum nós hoje, por exemplo, nas nossas escolas, encontrarmos crianças, adolescentes e jovens que já têm dificuldade de exprimir publicamente qual é a sua identidade religiosa. Não que a escola exerça uma pressão sobre elas, mas porque o ambiente em que se vive é muito frequentemente crítico, a ponto de quase, em algumas circunstâncias, ridicularizar o facto de uma criança, um adolescente ou um jovem se apresentar publicamente como pertencente a um determinado culto religioso, nomeadamente à Igreja Católica e, portanto, à dimensão cristã da vida. E o mesmo podíamos dizer, como tenho ouvido tantas vezes, no que se refere às pessoas adultas, que nos seus locais de trabalho, nas suas relações sociais, etc., encontram muitas vezes uma dificuldade de afirmar a sua condição, mesmo que não o façam assim de uma forma ostensiva, porque já sabem que isso pode merecer-lhes aqui e ali alguns dissabores, nomeadamente alguns momentos críticos e, portanto, pode perturbar de algum modo a tranquilidade das suas vidas no que à vivência da sua dimensão religiosa diz respeito. É por dizer que, embora a legislação de um Estado possa contemplar plenamente a liberdade religiosa, depois as ondas sucessivas que se vão criando e desenvolvendo em muitos e diferentes lugares acabam por tornar difícil a cada pessoa, a cada família, o exercício dessa mesma liberdade religiosa. Porque é frequente que falte o respeito e a atitude de compreensão e até a palavra que nós hoje usamos tantas vezes, aquela tolerância que tem de ir muito mais além do que a simples manifestação de indiferença
mas para uma sã convivência entre as pessoas, independentemente da sua religião ou do culto religioso em que assentam ou em que desenvolvem as suas vidas. Preocupou-me muito destes dias, penso que já ao longo desta semana, um relatório da Conferência Episcopal dos Estados Unidos da América, portanto, da América do Norte, em que reconhece que, apesar de os diferentes Estados reconhecerem a liberdade religiosa, acaba por haver também ali uma onda de uma certa oposição que aparentemente nasce da iniciativa privada e pessoal, mas que põe em causa a segurança dos lugares de culto religioso, concretamente das igrejas cristãs, mas não só das igrejas cristãs. Portanto, há outras formas, por assim dizer, de minar este património que nós julgávamos adquirido, que é o da liberdade num sentido global e o da liberdade religiosa num sentido muito mais concreto e específico. É uma evidência para nós que a liberdade nasce no coração, nasce dentro. E depois precisa, evidentemente, de um conjunto de fatores e de circunstâncias que permitam e mais que ajudem, que promovam e que auxiliem o seu desenvolvimento e o seu crescimento, mas nasce dentro das pessoas. Isto para fazer a alusão a esta necessidade que temos nós, em todo o mundo, mas concretamente nestes países de maioria, ou de tradição, ou de cultura cristã, de fazer o trabalho prévio, aquele trabalho que há de estar sempre por detrás da afirmação da liberdade, inclusivamente da liberdade religiosa. E a dimensão cultural e ao mesmo tempo social, mas também política, e também as escolhas económicas, etc., etc., para não falar já das legislações dos Estados, que normalmente são informadas por aquilo que é uma visão global da vida e da própria sociedade, têm de procurar desenvolver esta capacidade e este valor da liberdade do coração para que se transmita e que se torne uma realidade efetiva em tudo aquilo que é a organização das diferentes sociedades em que nós vivemos. É uma evidência também que a dimensão política tem uma importância decisiva no que a esta questão diz respeito. A dimensão política. Porque as políticas também são fruto, umas vezes, de ideologias, outras vezes de ondas culturais, de formas de compreender a sociedade, são fruto do uso da razão com base na experiência, enfim, nascem de muitos e diferentes lugares e fatores, mas a organização política nunca pode aliar-se a uma questão com tanta importância como é a da liberdade, e nomeadamente da liberdade religiosa. Porque quando chegamos aos momentos da dita perseguição religiosa, normalmente há por detrás um conjunto de decisões de caráter político e que depois acabam por tornar-se leis dos Estados que privam as pessoas de muitas das suas liberdades e, concretamente, desta liberdade religiosa. Privar da liberdade é sempre um mal, mas quando toca estas questões que são absolutamente nucleares para a vida de uma pessoa ou para a vida de uma sociedade, privar da possibilidade de exprimir e de viver aqueles valores sobre os quais se estrutura a vida de uma pessoa, de uma família e de uma sociedade, pois é bem pior. Para este bispo da Nicarágua, Álvares, que esteve detido e que foi condenado às tais décadas de prisão, porventura foi muito mais, e é muito mais duro perceber que há um regime que impede as pessoas de se exprimirem livremente e de aderirem livremente a uma dimensão religiosa que é estruturante da sua vida, do que propriamente ter estado ali uns meses numa prisão e ser mandado para o exílio. É evidente que isso é doloroso e é catastrófico, mas é o sinal
de uma realidade bem mais profunda e que tem uma dimensão plenamente política. E, portanto, nós temos todos um papel a desenvolver. É importante que ouçamos e conheçamos estes relatórios sobre a liberdade religiosa no mundo, que saibamos aquilo que se passa no mundo e que percebamos quais são os principais focos de repressão no que à liberdade religiosa diz respeito, mas depois precisamos, de facto, de procurar aterrar nas nossas situações e realidades próximas e concretas para percebermos onde é que estão a surgir, onde é que vão surgindo, onde é que se vão desenvolvendo essas ondas de limitação da liberdade interior que podem vir a limitar tantas manifestações de liberdade, inclusivamente a liberdade religiosa. E gostaria de fazer, por fim, uma alusão ao trabalho da Igreja. E para pensar no trabalho da Igreja, à minha mente vem sempre o Papa João XXIII. Há pouco o Padre Nuno já fez aqui alusão a alguns pontífices que tiveram e têm no ensino e no magistério da Igreja uma relevância absolutamente singular, mas eu gostaria de trazer a figura do Papa João XXIII e do Concílio Vaticano II, porque também nós, enquanto cristãos e católicos, precisamos de fazer um caminho. E o Concílio Vaticano II foi, sem dúvida alguma, um momento-chave, e o Papa João XXIII foi uma pessoa absolutamente única nessa clarividência, supomos todos e pensamos, iluminado, tanto o Papa como o Concílio, pelo Espírito Santo, a abrir o coração dos cristãos e dos católicos à universalidade e a este valor que é a liberdade religiosa e que é, ao mesmo tempo, o reconhecimento e não simplesmente uma tolerância para com os outros que existem à nossa volta, mas um reconhecimento, uma proximidade, um encontro e uma entreajuda que pode e deve existir entre todos nós a partir das nossas seguranças e convicções, da inspiração que vem de Jesus e que vem do seu Evangelho. Gostaria, portanto, que ficasse também aqui este tributo ao Papa João XXIII e ao Concílio Vaticano II, que foi essa grande porta aberta ao Espírito e, ao mesmo tempo, essa grande porta aberta ao encontro entre irmãos, independentemente da religião que professam. E, portanto, há um caminho aberto a que o Papa Francisco tem continuado a dar um incentivo absolutamente único e que nós havemos de ser capazes de colher e procurando que na nossa condição de pessoas que vivem a sua fé cristã católica, há de ser sempre na abertura a todos os outros. Estamos a viver o 8º da oração pela unidade dos cristãos. Poderíamos até alargar a oração pela unidade e a comunhão entre todos os povos da terra, independentemente da religião que professam, e uma vez que isso nasce sempre no coração, que possamos também disponibilizar o nosso coração, mas ao mesmo tempo o nosso trabalho, o nosso ensino, a nossa visão do mundo, a nossa partilha, para que o mundo no futuro seja muito mais livre do que é agora, num tempo em que nós pensaríamos que estas questões eram do passado, concretamente dos primeiros séculos da vida da Igreja, ou depois em muitos séculos sucessivos, em que foi havendo alguns picos no que à intolerância religiosa diz respeito. Desejo a todos uma muito boa tarde, que todos possamos passar, pois com atenção, não só o sumário, mas porventura o relatório para os mais corajosos, porque normalmente é bastante extenso, e que este encontro e esta apresentação possa constituir uma espécie de um pequenino monumento que todos nós queremos erigir
à liberdade no mundo, de um modo especial, então, a esta vertente que é a liberdade religiosa. E que a nossa celebração do cinquentenário do 25 de abril de 1974 seja também uma celebração marcante no que esta questão diz respeito. Se conquistou a liberdade, pois que a liberdade religiosa não seja nunca um parente pobre dessa liberdade dos filhos de Deus e de toda a humanidade em que todos nós queremos viver. Obrigado. If possible, otherwise it's all Just a right. moment, sorry. Just put it You here. will translate. Yes, it's. You can speak? You can highlight it. Highlighted? I don't think so. It's difficult. Okay. Do you need your glass? Sorry, just a moment. O Sr. Arcebispo irá agora falar. No, you cannot do that. O Sr. Arcebispo irá falar agora, portanto, o Arcebispo de Lahore, Paquistão, Sebastian Shaw, franciscano, irá falar em inglês e eu irei tentar fazer simultaneamente a tradução. I'm okay here. So, vou tentar fazer a tradução. Ele estava-me a pedir aqui para mostrar em ponto maior o Paquistão. Eu penso que... Deixa-me ver, desculpa. Let me see. If we have here, not here, not here. It's not so good. No? Here you see Pakistan, but it's... No. Well, I think this is the best one. This one, I think. Yeah. Então vamos começar. You can So start. first of all, I'm very thankful to my bishop brother, Bishop Virgilio, giving us time to come here and share our experiences in Pakistan and the role of aid to the church in need to support people who are suffering and in need all over the world, and especially in Pakistan. Começo por agradecer ao Dom Virgílio por me acolher aqui, por estarmos aqui, e por este convite também por parte da AIS para vir e para falar um pouco sobre a Igreja no Paquistão. Maybe you can be this way. I think it's better. Okay. Pakistan is an Islamic country and 96% people are Muslim. O Paquistão é um país islâmico e 96% da população é muçulmana. 2% are Christian and 2% are Hindu, Sikh and other people. 2% são cristãos e 2% são hindus e outras religiões. Pakistan came into being on 14th August 1947. Portanto, o Paquistão tornou-se um país em 1947. And for the creation of Pakistan, Christians also played a very vital role, so that the founder of Pakistan, Muhammad Ali Jinnah, had a vision that we will make a new country where people will have a freedom to practice their own religion. Os cristãos tiveram um papel importante na criação do país e o fundador do Paquistão queria que houvesse uma liberdade religiosa e um espaço para todos. So, before the creation of Pakistan, 3 days before the creation of Pakistan, the founder of Pakistan announced that Pakistan will be a free country. Muslim will go to their mosque, Christian can go to their churches, Hindu will go to their mosque. State will have no affair with the religion of individuals.
Então, 3 dias antes da criação do Estado do Paquistão, o Presidente disse que todas as religiões teriam espaço e teriam o seu espaço próprio para o exercício da sua fé e cada um, portanto, haveria liberdade e cada um estaria no seu templo, não é? Os cristãos nas igrejas, os muçulmanos nas suas mesquitas e os hindus nos seus templos. Portanto, havia esta separação entre o Estado e havia o respeito por todas as religiões. So Pakistan, that is why the name was given to new country, Republic of Pakistan. Foi por isso que foi dado então este nome ao país, República do Paquistão. But after some years, then many Islamic groups became very strong, and they said we should name it Islamic Republic of Pakistan. Mas alguns anos mais tarde, alguns grupos radicais decidiram mudar o nome e tornou-se a República Islâmica do Paquistão. Then, in 1972, our schools were nationalized. So there were some hurdles put on especially missionaries, no visa for new missionaries. And the missionaries who are involved in education, health, and social sectors, then slowly, there were some more hurdles to renew their visa. Em 1972 as nossas escolas foram-nos retiradas e todos os missionários do exterior, que vinham de fora, tiveram cada vez mais e mais dificuldade em fazer a renovação dos seus vistos e, portanto, cada vez era mais difícil entrarem missionários no país. Then in the 80s, Islamic laws were introduced, including blasphemy law. Nos anos 80 foram introduzidas as leis islâmicas na Constituição, incluindo a lei da blasfémia. Then with the blasphemy law, there were 3 sections. It is part of the penal code of the judiciary. Judiciary, it is part of that, in that book, code of judiciary. And that is, if somebody says anything against Quran or desecrate Quran, will be punished he will be prison for life. Portanto, nesta lei da blasfémia há 3 partes. Se eu entendi mais ou menos, penso que há uma parte mais judicial em que, portanto, quem blasfemar contra o Corão, quem falar contra o profeta, portanto, é penalizado e tem penas de prisão. Then in this way, many Christians were victimized of blasphemy law, and some were killed, some were burnt alive. Portanto, há cristãos que são vítimas desta lei da blasfémia, alguns são mortos, outros são queimados vivos por causa desta lei. When His Excellency was talking about the freedom of religion, so just many ideas were coming to my mind. That why there are more restrictions on freedom of religion. Enquanto o Sr. Dom Virtude estava a falar sobre liberdade religiosa, vieram muitas ideias à cabeça e a razão desta liberdade religiosa. You see, all of us, we are all human beings. Portanto, todos nós somos seres humanos. All of us, we have the same blood. Todos nós temos o mesmo sangue. And whether I am born in Pakistan, you are in Portugal, somebody is in America, somebody is in Africa. So we are all human beings. But when we are baptized as a Catholic, so then we all become brothers and sisters to one another. So then we form universal brotherhood. Apesar de eu ter nascido no Paquistão, vocês terem nascido em Portugal, outras pessoas terem nascido em África, América, todos nós, quando somos batizados, tornamos-nos irmãos na fé e, portanto, somos todos irmãos numa igreja universal. So politics and the governance is limited to one party and to countries. But the religion unites all of us together wherever you are. Portanto, a religião e a política, peço desculpa, é apenas de um próprio país e pode estar dividido, mas a religião, enquanto professarmos a mesma religião, todos nós somos irmãos, independentemente de onde estejamos. So, for example, I am Catholic. When I came to Portugal and then this place, so when I saw all of you, and especially His Excellency Bishop Virgilio,
So you see, immediately you have some feeling, you know, that attach you, okay, we are bishop, we are fathers, sisters, and brothers. So that is quite high than political boundaries. Pronto, quando eu chego aqui, apesar de ser do Paquistão, mas sou católico, quando chego aqui encontro o senhor Dom Virgílio, quando encontro os padres, vós, enquanto cristãos católicos, portanto, nós estamos juntos e isso é muito superior a todas as políticas que possam existir, a todos os níveis políticos que possam existir. That is why political leaders, they are afraid of freedom of religion, that if people have more freedom, then they will be freely meet one another and can convey their messages, then they can support beyond any boundaries. E por isso os políticos têm medo desta liberdade religiosa, porque se nós tivermos... A religião tem este poder de nos juntarmos e podemos livremente falar sobre as nossas ideias e podemos falar e discutir estas ideias e, portanto, os políticos têm medo disso e esta nossa liberdade de religião é muito superior, ultrapassa todos os limites, todas as fronteiras dos próprios políticos, da própria política. So, for example, when I come here, or whether I am in Lahore or Karachi, for example, when we talk about Christianity, then we always remember in 16th century, St. Francis Xavier went from here to India, to Goa. And we have Christians from that time, and they are in Goa, they are in Lahore, Karachi, everywhere. So we come from the same religion and the same faith and united to one another. Portanto, quando nós falamos, quando estamos em casa e falamos sobre que todos nós estamos unidos, falamos muitas vezes de São Francisco Xavier, que veio daqui e que foi até ao Paquistão, até Goa, até aquela região, e portanto todos estamos unidos e todos vimos desta mesma base, da mesma família, não é? So I am very thankful to Portugal, sending many missionaries to Pakistan, to India, many other places also, like this morning we were talking about Brazil, many places. Yes. Eu agradeço aos portugueses, portanto, todo este envio destes missionários que foram pelo mundo fora, para a Índia, para o Paquistão, mas também para outros países, como falávamos hoje de manhã, do Brasil e de outros países de África, que foram os missionários portugueses que foram até estes países levar a fé. So, whenever we are in a difficulty, as I said that in Pakistan, 96% people are Muslim, Christians are only 2%. And sometimes we face problem because of being Christians. And sometimes then churches are attacked, like in August 2023, there was a big attack by some Muslim radicals, and 24 churches were burnt, and more than 100 houses were also burnt. Nós, como eu disse há pouco, estamos a viver momentos difíceis, portanto, somos um país com 96% muçulmanos e vivemos, por vezes, os cristãos são atacados, os cristãos são apenas 2%, como disse há pouco, e ainda em agosto passado, de 2023, tivemos igrejas que foram atacadas, 24 churches were 24 igrejas que foram queimadas, and more than 100 houses were e mais de burnt. 100? More than 100 houses. Mais de 100 casas que foram queimadas e que foram destruídas por grupos radicais. So I am thankful to ACN, to Church in Need. They always support us, not only with the money, but with their prayer, with their email, encouragement words, so that we, a small minority, may remain strong in Pakistan and still continually work for the progress of the society and also to maintain peace. Portanto, agradeço à AIS não só o apoio financeiro, mas também o apoio através das orações e também através dos e-mails de apoio que nos enviam e que nos ajudam e que nos encorajam a continuarmos, e apesar de sermos 2%, mas de continuarmos a ajudar ao desenvolvimento da sociedade paquistanesa. In the last 2 years, we had a flood and rain. That time also in flood and rain, ACN supported us a lot to rebuild our schools and some churches.
Some schools were totally destroyed with the rain and flood. So I am thankful to ASEAN in Portugal and all this team, Katrina and Felix, all these people. They are in through emails, WhatsApp, they are in our communication. They always support us. And though we are a very small minority, then we said, okay, we have to continue the mission Lord Jesus has given us. Também há 2 anos tivemos cheias, inundações no Paquistão e também a AIS esteve presente e ajudou-nos. Houve muitas igrejas e escolas que foram destruídas e a AIS ajudou-nos a reconstruir e, portanto, nós estamos sempre em contacto e temos esta força que nos vem através da AIS, as suas mensagens, deste contacto permanente que vamos tendo e que nos ajudam a continuarmos a nossa missão no Paquistão. Even during COVID, because in Pakistan sometimes we have problem of electricity. In some region there is no electricity, or 1 hour electricity, 3 hours no electricity. And during COVID it was very difficult to keep contact with the children, so children may not go into depression and like frustration. So again, Aid to the Church in Need supported us. So we were able to buy some books. Even we gave some mobile. Mm-hmm. We gave some mobile to remote area students. So the students will come together, 2 or 3, safe place, some teachers, so that at home the teaching may continue and children and parents may feel not depressed but connected. And at least some catechism classes were to communicated to given them, no? Durante o período de Covid, e quer dizer que no Paquistão muitas vezes há zonas que não temos eletricidade, temos 1, 2, 3 horas por dia de eletricidade em algumas regiões mais remotas do Paquistão e, portanto, durante o tempo de Covid, muitas das crianças não tiveram acesso às escolas, à parte da catequese nas igrejas e, portanto, nessa altura a Igreja deu pequenos telemóveis para que os professores pudessem, portanto, para várias regiões e para que os professores pudessem continuar a estar em contacto com os seus alunos e pudessem continuar a dar as lições e a sua catequese também, apesar das dificuldades que se viveram durante o período de Covid. Just a few years back, I think before COVID, maybe 18 I came here, and that time ASEAN people were asking what can we do. So I was just sharing with them that I understand that all over the world, there are some difficulties, economic difficulties, some problems. In some society, people are getting old. There are less young people. So we were talking about the future. So I was just sharing. I said, for example, if we have children, some children also like a single parent, mother died or father died or some problem. And then we, with the local sisters, we have started some boarding house. So then we bring children, like orphan children, to bring to hostel, and next to hostel is school. So in this way they can continue school. If they will not go to school, they will become like drug addicts or maybe robbers or some crime, they can commit crime. So I was just sharing, even if, for example, we get €5 for one child per month, so still we can continue support. At least children will have some food to eat. So in this way, your prayer, your financial help can still help students to grow and remain strong in a Christian faith and Catholic faith. I will try to translate. Nós temos várias crianças que são órfãs e, portanto, temos irmãs que tomam conta, portanto, criámos casas, orfanatos, onde as crianças ficam. E quando eu estive aqui nos últimos anos, perguntaram-me o que é que os portugueses poderiam fazer. E é muito simples, portanto, por exemplo, no caso destes orfanatos,
Para além das orações, o Sr. Bispo diz que com 5 euros é possível alimentar esta criança pelo menos durante o mês e ter, de facto, esta possibilidade, ter esta criança de continuar a ter educação, a ter o apoio das irmãs, porque se não estiver ali, acabará por cair nas malhas ou da droga, ou de roubos, de terrorismo, e, portanto, é preferível ajudarmos estas crianças enquanto pequenas e ajudá-las a manterem-se e a estarem sobre a vigilância das irmãs, que continuam a dar educação, continuam a dar o essencial para poderem sobreviver. You will be very pleased to know that though there are problems, and every year we have many vocations to priesthood, to religious life, sisters, brothers, Franciscans, Dominicans, Jesuits. So we are still vocations also. Apesar de vivermos tempos difíceis, a comunidade cristã, digo-vos que temos muitas vocações, temos anualmente muitos jovens que querem seguir o sacerdócio, temos religiosas, portanto, continua a haver muitas vocações, apesar das dificuldades que a comunidade cristã vive no Paquistão. And now we have still minor seminaries. And in minor seminary we have 35 students. In philosophy we have 14. Theology we have 12, so more than nearly 50-60 students are only from Lahore diocese. So in this way, God has given us many vocations to continue this mission, and your support really help us to support our seminary system, books and some other materials also. Portanto, nós continuamos a ter seminários menores. Na região de Lahore, de onde vem o Sr. Bispo, tem 35 jovens no seminário menor, 14 em filosofia, and 12 in theology, e 12 em teologia. Portanto, continuam, portanto, estes jovens que continuam a seguir sua vocação, e por isso é muito importante todo o apoio que possam dar, muitas vezes através de livros, do apoio à aquisição de livros, para que estes jovens possam continuar a sua vocação. So once again, I am thankful for all of you, and maybe 100 years ago, you had many children in the families and many missionaries, and you sent missionaries to Pakistan, also India, many places. And now there are many children and maybe a few vocations. I was just asking Father Nonio, yes. And he was telling me there are 12 students, so congratulations, it's still good thing you have seminarians. And we pray for you that God may give you good health, all of you good health, and also more vocations also. And if missionaries came to Pakistan, and if you need our help, we can send some missionaries also as a student to you, so that we may support one another. So we are one church. Agradeço uma vez mais a vossa presença, estarem aqui, e agora não há muitas vocações aqui. Falava antes com o Padre Nuno do número de vocações, mas é um bom número, não é? 12 é um bom número, e continuamos a rezar por vós, pela vossa saúde, pelas vossas intenções, e o Sr. Arcebispo ofereceu aqui um intercâmbio entre jovens seminaristas de Lahore para Portugal e de Portugal para Lahore, para Paquistão. This morning we were talking, and I just listened from Katharina and from Aid to the Church in Need, that there are some Pakistanis also working in Portugal, Lisbon, different places. So then I was thinking, if other people can come and learn the language, so if Your Excellency, you need some brothers, we can send. They can also learn culture and things. And also I wanted to say thank you once again to all of you for your support, for your prayer, for encouragement. Though it's a big distance, Portugal and Pakistan, if it come by plane, so Portugal from here, Lisbon, to Doha, it takes nearly 8 hours, then 2 hours, 3 hours at the airport waiting, and then 3.5 again to Lahore. So altogether 16, 17 hours, a long distance. But still, I tell you, I am thankful to you. In all difficulties, not only difficulties, in joy. At Christmas time, Easter time, also we send messages to one another. Distance is big,
but our hearts are close to one another. So for this, I am very thankful to you, all of you. Muito obrigada mais uma vez a todos. Vínhamos no caminho para aqui de manhã falar e falávamos que há muitos paquistaneses hoje em dia a trabalhar aqui em Portugal, e o Sr. Arcebispo diz que de facto é possível encurtar estas distâncias, é possível aprender a língua, aprender a cultura, e mais uma vez diz se quiser enviar ou receber estudantes aqui em Portugal, de Lahore, que está disponível, e fala também que mandamos regularmente mensagens, e apesar de estarmos longe e de serem de viagem de Portugal até ao Paquistão, serem cerca de 16, 17 horas de avião, mas é possível porque nós estamos juntos e porque nós continuamos a comunicar-nos e continuamos juntos através destas pequenas mensagens, destes pequenos contactos, de estarmos presentes nos momentos mais difíceis, mas também nos mais alegres, que estamos sempre junto do Sr. Arcebispo de Lahore, e portanto estas distâncias entre Portugal e o Paquistão ficam mais curtas. Muito obrigada. Thank you. Obrigado. Thank you. Thank you. Estou aqui a falar em sinais para o Félix, não sei se há alguém agradecer a vossa presença, mas se alguém tiver alguma questão queira colocar e que possamos ajudar e responder, claro, se alguém tiver alguma questão a colocar. Boa tarde. Good afternoon. I'm Francisco Gil from these dioceses. I'm a deacon. Eu sou diácono nesta diocese, sou Francisco Gil. Só tinha uma questão, porque estamos a falar das igrejas cristãs em todo o mundo e gostaria de saber, se, em termos comparativos, que outras religiões, além das cristãs, sofrem discriminação ou perseguição. Peço desculpa, que eu estava atenta para fazer a tradução, portanto estava a perguntar quais é que são... Peço desculpa. In comparative terms, if other religions are also a part of the Christians are suffering discrimination and or persecution. No nosso relatório da liberdade religiosa, no, I don't think so. Portanto, no nosso relatório da liberdade religiosa, todas as religiões são analisadas e em todos os países, portanto, nós falamos que a maioria da perseguição é efetivamente contra a comunidade cristã, mas há países onde outras comunidades, outras minorias são perseguidas. Eu falava durante a apresentação, a pequeno resumo do relatório, por exemplo, no caso da Índia, em que temos os muçulmanos que também são perseguidos, e portanto esses casos são todos referenciados em todos os países. Portanto, todos os países têm essas referências de quais é que são as religiões, mas não é exclusivo dos cristãos, infelizmente. Portanto, várias religiões são perseguidas de acordo com a própria população, não é? Portanto, conforme a realidade ou a maioria da religião em cada país, também depois vai mudando relativamente à questão da perseguição ou da discriminação. Está ali outro senhor. Olá, boa tarde. O meu nome é Fernando. Good afternoon, my name is Fernando. Eu gostaria de fazer uma pergunta. I would like to say, to make a question, is that some time ago I had how can I say this? Pode falar em português? Sim, mas eu queria falar em inglês também.
Sim. Okay. Aqui há uns tempos eu tive acesso a uma publicação religiosa, uma revista religiosa, que eu não me lembro agora o nome, nem de que origem era, mas era cristã. E nessa publicação havia o relato e a informação, uma revista, sobre a violência de que algumas pessoas, neste caso acho que era um país de origem, é um país africano, ou pelo menos era a população de origem africana, não sei se seria da América do Sul, e eu sei que isto no que diz respeito à violência e, sobretudo, aos ataques, à repressão feita pelos terroristas, ditos terroristas, não é? E esses grupos, a violência era extrema, portanto, e foi uma coisa que me sensibilizou muito e que me deixou-me assim, muito preocupado, porque pessoas jovens, crianças, inclusivamente, que são violentadas em nome ou por serem cristãs, e o que me causou mais impressão não foi a questão da privação da liberdade, foi a violência de que elas são vítimas. E eu gostava de colocar aqui a questão de que forma é que nós, a Igreja Católica, pode, além de tentar lutar para promover e defender e preservar a liberdade religiosa de uma forma geral, e nomeadamente a católica, como é que pode fazer face, não é, a esta violência na ajuda, em nome de Deus e de Jesus, a estas crianças e a estas violências de que elas são alvo, que são coisas atrozes que eu não vou aqui especificar, mas que eu tive acesso realmente nessa revista, mas que as pessoas que estão aqui, muitas delas terão esse tipo de informação também. Eu gostaria talvez de explicar ao Sr. Arcebispo Shaw um bocadinho. I was asking Mr. Father Shaw, I had access to some information quite a bit a way ago in a Portuguese publication, journal, and in that journal, that is a Christian journal, that was mentioned some violent attacks from terrorist members in African people, or at least from African origin, maybe I don't remember now, but maybe in the South America. And the question is not so much about, but it's the main question about the freedom of religious options, and mainly the Christian religion. But what made me so sensitive, it was the violation itself. The attacks were cruel, very cruel. And the question is how we, Church and the Catholic Church, can provide help to these children and people that are so violent because of their faith. Thank you. Bom, a Igreja, de facto, a violência e provavelmente esses relatos que teve acesso são muito violentos, alguns das descrições, portanto os ataques são de facto muito violentos. O que nós podemos fazer enquanto Igreja do Ocidente, de facto, é denunciar essa situação. Veja-se, por exemplo, esta situação que eu falei aqui no início da Nigéria, do ataque que aconteceu no Natal, entre os dias 23 e 26 de dezembro, em que não passou em nenhuma notícia nacional, nenhum noticiário nacional. Portanto, esta nossa... o querer não mostrar tudo isto que se passa no mundo é uma forma também de esquecermos, de não estarmos a falar e a dar a conhecer a situação. É também uma forma de, mais uma vez, de os perseguirmos e de os discriminarmos enquanto cristãos do Ocidente. E por isso, o nosso desafio enquanto AIS é este, de facto, dar a conhecer, e o desafio que nós deixamos aqui a todos vós é que falem sobre esta realidade, porque temos que ser nós a levar aos nossos governos, aos nossos grupos de amigos, grupos de oração, dar a conhecer esta situação e fazermos pressão junto dos nossos governos para que algo seja feito, para que estes grupos violentos, porque a maioria deles atua de uma forma impune e sem qualquer força de ataque governamental que os possa parar, e portanto tem que ser os nossos governos que façam pressão junto às organizações internacionais, nomeadamente Nações Unidas e também União Europeia, para que sejam feitas algumas repressões, algumas restrições económicas, para que estas pessoas possam de facto ser
ser paradas, porque efetivamente o que nós vemos é que a Igreja faz um trabalho extraordinário, não só aqui no Paquistão, como este exemplo que o Sr. Arcebispo nos deu, mas se nós olharmos para os exemplos que nós recebemos das congregações, dos padres, bispos, irmãs que estão no terreno em vários países de África, do Médio Oriente ou Ásia, de facto é um trabalho extraordinário e que dão apoio para que estas comunidades permaneçam. Mas é impossível conseguirem defendê-los destes ataques terríveis que acontecem, destes grupos radicais que estão espalhados e que são muitos, e portanto é muito difícil. E nós, enquanto Igreja, o que nós podemos fazer de facto é sermos cristãos ativos neste sentido de dar a conhecer a situação da Igreja no mundo, falar destes ataques que existem, fazer pressão junto aos nossos governos para que eles possam depois fazer pressão sobre os outros governos destes países que não respeitam esta liberdade. E um facto que nós falámos aqui, que o Dom Virgílio aflorou um pouco, que é a questão de quando a liberdade religiosa não é respeitada, todas as outras nossas liberdades também não são respeitadas. E por isso é muito importante este nosso trabalho enquanto Igreja, enquanto cristãos ativos, de falar, dar a conhecer e não esquecer estas pessoas. Porque uma das coisas que a mim me marca mais e que me deixa mais amargurada é quando nós ouvimos os nossos parceiros de projeto dizer que se sentem ignorados por nós, pelo Ocidente, que se sentem esquecidos por nós. E isso são duplamente perseguidos ou discriminados com base na sua fé, e nós não estamos a ser verdadeiros cristãos neste sentido de estarmos como irmãos a ajudar estes nossos irmãos que estão a sofrer tanto neste momento. Há aqui uma senhora também, Félix. That's about the life of the missionaries in Pakistan. I know that about 20 years ago or so, it was forbidden for any foreign missionary to preach or to organize any groups or to speak to the locals about religion. Is it the same at the moment? It is still the same. We can practice our religion within our boundaries. So, according to the Constitution of Pakistan, we cannot preach to other people, cannot convert others. So this will be otherwise a violation of law, and at the same time criminal action also. So therefore we have freedom, but within four walls. Not for foreign organizations? No. Okay. That are the limitations. Really, a friend of mine was there in the Focolare movement. Yeah. But it was impossible for her. She did some preaching, but she knew that she could be in prison. She left because they had to give up. It was impossible to go on. And I thought that after all this time, things could be better. But no. Unfortunately. Yeah. Eu vou tentar fazer assim um resumo da pergunta e da resposta. Portanto, a pergunta era se conhece uma missionária que teve problemas há cerca de 20 anos, que não podia livremente, não é, fazer a sua missão, e perguntou como era atualmente a situação no Paquistão, se os missionários tinham liberdade de pregar, de levar a cabo a sua missão. E o Sr. Arcebispo diz que não, de facto são livres dentro das quatro paredes, não é? Portanto, dentro das suas próprias fronteiras podem falar, dentro das paredes da Igreja podem falar, mas fora não podem, portanto a situação continua igual, portanto continua sem poder, os missionários continuam sem poder exercer o seu trabalho, a sua missão. Sim, porque não podem converter, sim, esqueci-me dessa parte importante. Que não, portanto, não podem estar, porque não podem converter outros à religião. Não é? Portanto, e que pode causar, ter essa, como dizia, não é? Ser presa por estar a fazer essa tentativa de missionarização. Queres fechar? Vamos dar por encerrado. Diga.
Diga. Em relação, peço desculpa, à ajuda à Igreja que sofre, Coimbra, portanto, tive uma oportunidade ótima de estar aqui e vemos quantas pessoas estão. Sim. Portanto, eu penso que, não sei se eu tive, portanto, o Sr. Padre Nuno mandou através do Facebook a notícia, mas nem toda a gente, com certeza, portanto, portanto, é amiga do Padre Nuno, não é? Não sei se é assim que se diz. Amiga. Peço desculpa, meu amigo. O amigo do povo também. Portanto, eu penso que é uma pena, de facto, esta organização fantástica, portanto, não ser conhecida. Penso que não será. Bom, estamos aqui alguns, não é? Como? Estamos Sim, aqui alguns. Mas para Coimbra, não é? Quer dizer, uma tarde. Eu tive um empenho, porque eu, portanto, sou sócia já há muitos anos da Ajuda à Igreja que Sofre. E pronto, eu recebo os relatórios, um deles está aqui dentro. E, portanto, às vezes ponho na secretária do meu marido estes relatórios que vêm. Pronto, nós também já ajudamos muitas outras organizações, mas esta, de facto, merecia ser mais ajudada. Portanto, eu não sei se há maneira de haver maior divulgação desta ajuda à Igreja que sofre. Não sei se... Peço desculpa. É assim, deixo-vos então aqui um desafio, se calhar em forma de resposta, que é cada um de vocês falar com os vossos amigos, divulgar mais, porque de facto nós fazemos a divulgação, enviamos diariamente as notícias para os jornais locais, para as rádios, para todos os meios de comunicação social, raramente saem sem ser destes meios da Igreja, não é? Temos os nossos programas de televisão, temos os nossos programas de rádio, tentamos chegar ao máximo de pessoas e enviamos algumas centenas de convites e estamos aqui nós. E pronto, mas eu acho que o mais importante é o que cada um de nós leva agora para fora e de poder levar para junto dos seus amigos, da sua família, levar esta realidade, porque muitas vezes também é uma realidade que não é conhecida e, portanto, é importante cada um de nós fazer, no fundo, esta divulgação da situação da Igreja para podermos ser mais e podermos ajudar mais também. Ocupadas com outras coisas. Pronto. Num próximo ano, vamos estar mais. Fica aqui a tentativa, a promessa, o desafio para trazermos mais pessoas, está bem? Com toda a certeza, o nosso jornal diocesano, Correio de Coimbra, vai fazer uma grande divulgação e, portanto, vai tornar presente para todos aqueles que são os seus leitores esta realidade, uma vez que os repórteres não deixaram de estar presentes. Queres falar? Vamos. Obrigada, está bem? Vamos dar por... Se me permitem, com esse desafio também que Dom Virgílio lançou, a comunicação social, mas é sobretudo um desafio para cada um de nós, não é? De aquilo que trazemos no coração, esta preocupação, de rezar uns pelos outros, de nos preocuparmos uns com os outros e, como católicos, olhar também para mais longe, para além da nossa paróquia, da nossa diocese, do nosso país, para aqueles que são nossos irmãos na fé, católicos, cristãos, noutras partes do mundo, e não só católicos, não só cristãos, mas aquilo que é a irmandade, aquilo que nos torna seres humanos, que é a dignidade de cada um de nós, não é? Com este desafio, vamos dar por encerrada então esta sessão, agradecendo uma vez mais ao Sr. Padre Nuno por nos ter recebido aqui na sua casa. Dom Virgílio, assim, uma palavra muito especial por ter estado conosco e por nos ter brindado também com uma palavra de conforto. Nosso distinto convidado, Dom Sebastián, thank you very much for your presence, and we are praying for you, and we are asking the same to keep us in your prayers. Yes, Catarina, muito obrigado. Então, uma boa tarde a todos e até uma próxima oportunidade. Boa tarde.